Este tigre não está sendo caçado, mas já está morrendo. O tigre de Bengala, Panthera tigris tigris, é o predador terrestre mais eficiente de seu ecossistema. Cada músculo foi moldado para a explosão, cada movimento calculado para matar com o mínimo gasto de energia. Ele não persegue por longas distâncias. Ele espera, calcula e ataca no momento exato. É um sistema biológico otimizado, como um motor de alto desempenho que não pode falhar. Mas é exatamente isso que começa a acontecer. E o mais perigoso, ninguém consegue ver. Enquanto caminha pela vegetação densa, algo se fixa na pele do tigre, pequeno demais para ser notado. O carrapato marrom, Rhipicephalus sanguineus, um parasita que não precisa vencer o tigre, apenas permanecer invisível. Isso muda tudo. Ao se prender à pele, ele injeta saliva cheia de moléculas imunossupressoras. Entre elas, proteínas que bloqueiam quimiocinas, sinais químicos que alertariam o sistema imune. O efeito é imediato. O corpo do tigre simplesmente não reage. É como um alarme que nunca dispara. E isso permite algo muito mais grave. Enquanto se alimenta, o carrapato não apenas suga sangue. Ele abre uma porta biológica. Pequenos patógenos entram sem resistência. Quase ninguém sabe disso, mas alguns parasitas não precisam nem da picada para infectar. Eles esperam o momento certo. Durante a limpeza do próprio corpo, o tigre ingere acidentalmente o carrapato. É aí que entra o protozoário Hepatozoon felis. Diferente de outros, ele usa a ingestão como estratégia de invasão. Dentro do organismo, ele se instala nos músculos e começa a destruir de dentro para fora. O processo é lento, quase imperceptível. O parasita forma estruturas chamadas merontes, que se multiplicam dentro das fibras musculares. O efeito não é dor imediata, é desgaste contínuo, como ferrugem em um motor perfeito. Agora, o corpo precisa gastar energia apenas para conter a inflamação. Isso significa que o tigre começa a consumir mais energia do que deveria, mesmo parado. Cada movimento custa mais, cada passo drena reservas. E ele ainda não percebe. Esse é o ponto crítico. O tigre ainda caça, ainda domina, ainda parece invencível, mas biologicamente já entrou em desvantagem. O sistema imune começa a falhar de forma silenciosa. A produção de células de defesa diminui, o corpo perde eficiência. É aqui que começa o problema real. Enquanto atravessa arbustos e áreas densas, ele acumula mais carrapatos, mais vetores, mais carga parasitária. O efeito é cumulativo, como pequenas falhas que se somam até derrubar um sistema inteiro. E há outro detalhe quase invisível. Alguns carrapatos liberam enzimas que degradam tecidos, facilitando a circulação de patógenos no sangue. Isso acelera tudo. O que era localizado se torna sistêmico. Agora não é mais um ponto de infecção, é o corpo inteiro. O tigre ainda parece forte, ainda se move com precisão, ainda controla seu território. Mas por dentro, o colapso já começou. E o pior ainda nem chegou. O tigre ainda anda como um rei, mas agora cada passo custa mais do que deveria. E então, uma segunda ameaça entra em cena. Invisível, leve, quase irrelevante, o mosquito. Espécies dos gêneros Aedes e Culex pousam por segundos, tempo suficiente. Durante a picada, eles liberam larvas microscópicas do verme do coração, o Dirophilaria imitis. O evento é simples, a consequência devastadora. As larvas entram na corrente sanguínea e começam uma jornada silenciosa até o sistema pulmonar. Diferente de outros animais, grandes felinos não toleram bem esse parasita. Mesmo poucos indivíduos já são suficientes para causar dano real. Quase ninguém sabe disso. Antes mesmo de se tornarem adultos, essas larvas provocam uma reação inflamatória intensa nas artérias pulmonares. Essa condição tem nome: HARD, doença respiratória associada ao verme do coração. É aqui que o corpo começa a falhar de verdade. As paredes das artérias se tornam mais espessas, o fluxo de sangue diminui, a troca de oxigênio cai. O tigre continua respirando, mas absorvendo menos oxigênio a cada segundo.
É como tentar correr respirando por um tubo estreito. E para um predador que depende de explosão muscular, isso muda tudo. Agora, quando ele precisa atacar, o corpo não responde como antes. A musculatura já está comprometida pelo hepatozon felis, e agora falta oxigênio. O resultado é brutal. A existência cai. A recuperação demora mais, e o coração entra em sobrecarga. Para compensar a falta de oxigênio, o organismo aumenta a frequência cardíaca. O ventrículo direito precisa bombear com mais força para empurrar o sangue através de artérias pulmonares comprometidas. Isso gera hipertensão pulmonar. Com o tempo, o coração começa a deformar. É como uma bomba trabalhando contra um sistema entupido. Mas ainda não acabou. Uma terceira ameaça começa a agir diretamente na superfície do corpo. Moscas como Dermatobia hominis utilizam uma estratégia incomum. Elas não depositam ovos diretamente no tigre, usam outros insetos como transporte. Esse processo se chama forésia. Quando o inseto intermediário pousa no tigre, o calor corporal ativa os ovos. Em segundos, larvas emergem e penetram a pele. Sem aviso, sem defesa. Elas entram através de poros ou folículos capilares e se instalam sob a pele, criando pequenas câmaras vivas. Cada larva mantém um orifício aberto para respirar, o chamado punctum, e começa a consumir tecido. Isso gera um novo problema. Cada ponto de infecção ativa o sistema imune. O corpo precisa reagir, precisa inflamar, precisa reparar. Tudo isso custa energia. E aqui está o detalhe crítico. Cada larva pode aumentar o metabolismo do hospedeiro. Agora imagine dezenas. É como correr uma maratona sem sair do lugar. O tigre está gastando energia constantemente, sem obter retorno. E tudo começa a se acumular. Músculos sendo degradados, pulmões perdendo eficiência, coração sobrecarregado, sistema imune enfraquecido, feridas abertas. É uma sobreposição de falhas. E então acontece o inevitável. O tigre tenta caçar. Ele calcula, se aproxima, ataca, mas algo falha. A explosão não vem. A força não é a mesma. A respiração falha no meio do movimento. Ele erra. E esse erro custa a energia que ele não tem mais. É aqui que começa o colapso real. Sem alimento suficiente, o corpo entra em déficit. Começa a consumir suas próprias reservas. Primeiro gordura, depois músculo. Agora o tigre não está apenas doente. Ele está se consumindo. E mesmo assim, ele continua tentando parecer forte. Mas por dentro, o controle já foi perdido. Agora não há mais equilíbrio. O corpo do tigre não está lutando para vencer. Está lutando apenas para continuar funcionando. E está perdendo. Mesmo assim, ele ainda tenta manter a aparência de força. Isso acontece por um mecanismo chamado mascaramento de doença. Em grandes felinos, demonstrar fraqueza significa perder território, alimento e sobrevivência. Então, ele esconde. Mas esse esforço cobra um preço alto. Cada movimento exige energia que já não existe. O coração, já deformado pela hipertensão pulmonar causada pelo Dirofilaria imitis, entra em sobrecarga constante. Ele precisa bombear com força através de um sistema comprometido. É como empurrar água por um tubo quase fechado. E então, o ponto de ruptura chega. Durante um esforço simples, uma caminhada mais longa, uma tentativa de caça ou até um rugido, o sistema falha. O coração não consegue mais compensar. Pode acontecer de duas formas: falha cardíaca súbita ou embolia pulmonar. Quando um verme morre dentro das artérias, ele pode bloquear o fluxo sanguíneo instantaneamente. O oxigênio para de circular, o cérebro e os músculos deixam de receber suprimento. O corpo simplesmente desliga. Mas nem sempre é imediato. Em muitos casos, o colapso é progressivo. A falta de oxigênio começa a matar células em todo o corpo. Isso se chama hipóxia. Sem oxigênio, as células não produzem energia suficiente para sobreviver. E então, outros sistemas entram em falha. O fígado perde capacidade de filtrar toxinas,
Os rins deixam de regular o equilíbrio de líquidos, substâncias tóxicas começam a se acumular no sangue. É como um sistema de filtragem quebrado, onde tudo começa a se contaminar ao mesmo tempo. Enquanto isso, as infecções continuam avançando. As lesões abertas causadas pelas larvas tornam-se portas para bactérias oportunistas. Micro-organismos como estafilococcus e pseudomonas colonizam os tecidos. A infecção se espalha. Pode evoluir para septicemia. Isso muda tudo. O corpo entra em inflamação generalizada, a temperatura sobe, o metabolismo acelera ainda mais. O pouco de energia restante é consumido rapidamente. Agora, não há mais reserva. O tigre começa a perder coordenação. O sistema nervoso também sofre. Moléculas inflamatórias alteram o funcionamento do cérebro. Reflexos ficam mais lentos. A precisão desaparece. Um predador que dependia de cálculo perfeito agora falha por centímetros. E na natureza, centímetros são a diferença entre viver e morrer. Sem conseguir caçar, o fim se aproxima mais rápido. A desidratação se instala. A perda de líquidos combinada com febre e falha renal desestabiliza o equilíbrio de eletrólitos. Isso afeta diretamente o coração. Arritmias começam. Os batimentos ficam irregulares. Cada contração perde eficiência. O sangue já não circula como deveria. Agora, múltiplos sistemas estão falhando ao mesmo tempo. E não há recuperação possível. O tigre começa a se afastar. Procura áreas isoladas. Isso não é escolha consciente. É biologia. Muitos grandes mamíferos fazem isso quando estão próximos da morte. Reduzem estímulos, conservam um mínimo de energia restante. A respiração fica superficial. O coração, irregular. O corpo perde o controle da própria temperatura. Esse é o fim funcional. Sem luta épica, sem confronto. Apenas sistemas desligando, um por um. E então, tudo para. Mas a história não termina ali. Os mesmos organismos que iniciaram o processo continuam. Carrapatos abandonam o corpo, larvas completam seu ciclo, bactérias e insetos iniciam a decomposição. O predador de topo se torna recurso. Na natureza, nada se perde. Tudo é reciclado. E aqui está a verdade final. O tigre não foi derrotado por outro predador, nem por falta de força. Ele foi vencido por uma guerra invisível. Parasitas, micro-organismos e processos biológicos que operam fora do alcance dos sentidos. Na superfície, ele era perfeito. Por dentro, já estava condenado. E isso prova uma coisa que quase ninguém percebe. Na natureza, não é o mais forte que vence. É o mais adaptado ao invisível.